pessoal, está começando mais um Fala Aí. Este programa é uma parceria dos alunos de Comunicação Social da Universidade Veiga de Almeida, campus Cabo Frio. E no programa de hoje nós estamos recebendo o aluno de jornalismo João Monk, que foi um dos produtores do documentário Merda. João, seja bem-vindo ao nosso programa, muito obrigada por estar aqui hoje. Fala um pouquinho pra gente por que o nome do documentário é Merda. Junto com o meu grupo, a gente ficou pensando num nome que definisse mais ou menos o que a gente estava querendo comunicar no documentário. E no documentário a gente fala justamente de um teatro com portas fechadas, sem público. Merda vem quando a gente lembra do significado da palavra merda dentro do teatro, que é casa cheia. A galera ia de cavalo para os teatros, então à frente dos teatros, quanto mais cheio ficou, mais merda tinha. Então, acho que merda é a representação exatamente o contrário do que a gente quis mostrar no documentário, que foi o teatro fechado, que foi o teatro vazio e um movimento orgânico, natural de alunos que fizeram uma resistência mesmo. E João, qual é a importância para você da arte resistir, do teatro resistir, nesse atual cenário que nós estamos vivendo no Brasil? Cara, é fundamental, é fundamental. Eu acho que eu não saberia te explicar exatamente onde, porque na minha visão é muito amplo. Eu acho que a gente precisa de arte para escovar bem os dentes, para acordar bem, para ir bem para o trabalho, para lidar bem com as pessoas. Eu acho que a arte, ela é aquilo que te deixa disposto a enfrentar o mundo, que te deixa alerta, atento, te traz uma sensibilidade de realidade, sabe? Então, acho que qualquer coisa que a gente for fazer na vida, se não tiver um investimento pessoal virado para as questões artísticas, para as questões sensíveis da vida, eu acho que a gente se perde e acontece mais ou menos o que está acontecendo hoje com o Brasil. Uma galera muito perdida, uma galera que não sabe suas referências, não sabe de onde veio, o que aconteceu. Isso é falta da arte também, isso é falta de uma expressão livre, de um pensamento voltado para práticas culturais, para promover a cultura, para viver a cultura. Por isso que eu acho que a gente está se perdendo por tirar a prioridade do que sempre deveria ter tido prioridade, que é a cultura, a arte. E por que vocês resolveram abordar esse assunto da resistência do teatro? Foi muito engraçado a escolha do tema, assim. Existia já o grupo que ia falar sobre arte e, se eu não me engano, se eu estou bem lembrado, na época não sabia direito o que ia falar. E eu propondo uma parada que ninguém tinha comprado o jogo e no meu grupo tinha eu e mais outra menina. Eu sabendo que eles estavam falando sobre arte e etc., a Maíra, que já fazia curso de teatro comigo nesse mesmo lugar, ela não queria deixar eu entrar no grupo, ela não queria de jeito nenhum. E tá cheio. Não, eu converso com o Daniel, eu desenrolo. Até que eu consegui entrar. Acabou que eu e a Maíra, a gente meio que encabeçou esse projeto. A gente dependeu de uma galera, foi todo mundo muito útil, mas eu e a Maíra, a gente acabou segurando no peito essa responsabilidade, que no começo eu não achava que seria uma responsabilidade tão grande. Eu não achava que seria tão complexo fazer um documentário sobre um assunto que eu estava doido para fazer. E aí rola confusão dentro do próprio tema, o próprio tema se colide, as pessoas envolvidas se colidem, as pessoas do grupo, trabalho de grupo, se colidem também. Ter ele completo, ter ele pronto foi uma vitória, sabe? A escolha do tema foi uma vitória, a escolha da galera do grupo foi uma vitória, o documentário pronto, fazer cada cena, cada filmagem e cada roteiro, a gente foi muito vitorioso nesse documentário porque nos custou muito trabalho, sabe? E cada trabalho valeu muito a pena. Eu acho que a gente conseguiu chegar na linguagem que a gente queria. E você diria que o seu documentário tem uma linguagem mais cultural ou mais política? A linguagem do documentário, ela engana. O documentário em si, para quem não presta muito bem atenção no que está assistindo, engana. Parece que está falando de arte, parece que a gente está falando das coisas voltadas à sensibilidade,
ao intocável, à construção de criatividade, mas não, a gente está falando de um tema muito político. A gente está falando de gestão, a gente está falando de administração da cidade de Cabo Frio. Cabo Frio passa por uma crise política e econômica muito forte. Isso divide não só a classe artística, como toda a cidade. O que a gente vê hoje no cenário político era mais ou menos dentro do Teatro de Cabo Frio. Uns professores concordavam com tal prefeito, outros não concordavam, e isso trazia um clima muito... que para a gente que estava estudando comunicação era claramente uma pauta, era claramente um tema que a gente precisava abordar. A ideia de fazer um Merdá voltado para a política é uma percepção muito óbvia do que estava acontecendo dentro de um curso que a gente já fazia. A gente não precisou nem de muito esforço para tentar tirar as nuances, as partes mais quentes, as partes mais frias do documentário, porque essa rincha, essa crise, o teatro fechando as portas, os alunos do curso de teatro limpando o próprio teatro porque o prefeito não repassava a verba. Então, quando a gente fala sobre arte no Merdá, não é sobre a sensibilidade, é sobre administração, é sobre política. A gente está falando de um governo que administrou mal a cidade, a gente está dedurando esse governo, que administrou mal a cidade de Cabo Frio e consequentemente, isso caiu no teatro. E o teatro sofreu muito na época. Não falar daquilo naquela época seria um pecado. Como foi essa experiência de vocês fazerem um documentário? Quais foram as maiores dificuldades que vocês tiveram? As dificuldades... Não, a experiência foi muito boa. Hoje, na faculdade, às vezes eu preciso de agitar alguma coisa ou ser mais prático numa coisa. Eu lembro da gente fazendo Merdá. E os métodos que a gente usou para tentar ser mais objetivo, para tentar ser mais claro, na linguagem, entre a comunicação do grupo, escrevendo roteiro. Então, a gente estava muito inexperiente ainda, a gente tinha acabado de entrar na faculdade. O Merdá me serviu como uma aula intensiva de como aprender na marra, porque muita coisa a gente aprendeu na marra. Então, a experiência foi boa. As dificuldades foram melhores ainda, porque a gente não precisava de muito esforço para ter um material muito ácido. A gente estava falando de política numa época que tinha uma Cabo Frio dividida, um teatro municipal dividido. Rolou, por exemplo, da gente entrevistar, a gente ter dois personagens para entrevistar. No meio da entrevista, enquanto um estava no palco dando a entrevista, o outro esperando para ser entrevistado, pelo que um falou, rola uma briga e a câmera ligada e os dois discutindo até que o outro sai do teatro batendo a porta e gritando. Eles pedem até um tempo para as câmeras sobem pro foyer, começam a discutir e a gente ouvindo tudo, uma torta de climão incrível e a gente não sabendo como lidar com aquilo. No final deu tudo certo. A gente perdeu um personagem, que foi o cara que saiu batendo a porta, mas a gente conseguiu, com um outro personagem, de uma outra maneira, uma leitura mais pacífica, vamos dizer assim. O documentário trata sobre descaso, o documentário trata sobre falta de importância, sabe? A arte, a cultura. E tinha uma galera que concordava com a cidade naquele estado, com o teatro naquele estado. Tinha uma galera que não concordava. Isso a gente pode usar para todos os vieses que a gente aborda hoje. Mas, na época, isso foi muito difícil da gente lidar porque a gente não tinha experiência, não tinha jogo de cintura para aquela situação. Era novo para a gente como estudante de comunicação e era novo para a gente como gente lidar com a discussão a câmeras ligadas. Na edição, isso foi mais sensível ainda, a gente precisou peneirar bastante o que a gente ia pôr, mas sempre num clima de pacificação. Que é isso que a arte propõe, né? João, então, para a gente finalizar, dá uma dica para os novos alunos que farão documentários daqui para frente. Não abordem política, pelo amor de Deus, porque é muito delicado falar de política
Se vocês estiverem assistindo isso em 2018, piorou, não abordem política mesmo. Cuidado com os personagens, delicadeza ao tratar as pessoas que você vai. Estejam preparados nas perguntas para as entrevistas, façam bem um roteiro, não cheguem na ilha de edição sem nada muito mais ou menos pré-editado. São dicas básicas da comunicação, tratar o outro bem e organização. Eu acho que a gente aprendeu um pouco na marra, isso mais ou menos. Mas eu acho o que o mais interessante, Natália, é que o Merdá ele abordou uma questão tão complicada na época de uma maneira sutil. Eu acho que o legal da comunicação, do audiovisual, é a gente saber falar de várias formas a mesma coisa, sabe? Então a dica que eu dou é essa, treinem essa forma de falar de várias formas a mesma coisa. O recorte é essencial. João, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por ter vindo aqui hoje esclarecer pra gente como é que foi esse processo que vocês tiveram fazendo Merdá. Nada, eu que agradeço. E o Fala Aí de hoje já está terminando, mas se você quiser rever este e outros programas, é só acessar o canal da Agência Experimental de Comunicação da UVA Cabo Frio. A vocês que estão em casa, muito obrigada pela participação e assistam agora ao documentário Merdá. Tchau e até a próxima. Tchau.